Boa noite a todos. Doação de órgãos na visão espírita é o nosso tema de hoje, a nossa live. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, mais um encontro, mais um assunto a ser comentado aqui, né? Esse assunto, quem disse, quem aventou essa possibilidade de falar sobre isso na live passada foi a Deise Stoffer, filha da minha querida irmã do coração, Dirce Porto, né? A Deise Stoffer, que é minha sobrinha do coração. Márcia Biagi chegou aqui, seja bem-vinda, Márcia. Carmen Pontes, a Carminha, mãe de aniversariante, né? Maria Vilma Cavalcante Ramos, Fabi Pinati está aqui também conosco, Marcos Valentim Granel, Marcão, meu amigo querido, Sandro Stavani, ô Sandro, seja bem-vindo, meu irmão, prazer. Florindo Gasparini Filho, seu Florindo, meu querido, Deus abençoe o senhor também, seu Florindo, a todos nós. A Liz Souza está aqui, a avó de aniversariante também. Sônia Ferreira, seja bem-vinda, Sônia. Vanderlei Godoy, Inês Camaradias, a Vera Lúcia, a Alessandra Avelino, meu amigo, meu querido, Tabuão. Seja bem-vindo, meu irmão. Edith Meire Godofredo, a Maria Silva, a Mary, a nossa secretária do ar aqui, né? Tinha a Raquel de Moraes e a Deise Stoffer chegou aqui. Marcos Valentim Granelli já está, José Sérgio Moraes, o Zu, meu querido Isabel Cardoso, a Dirce Porto também, a mãe da Deise, né? Nós estamos fazendo essa live hoje a respeito do que ela falou. A senhora Alves também está aqui conosco, a nossa sobrinha, o André Moura, meu primo lá de Ubatuba, a Nessi Define, né? Ah, nossa, são muitos nomes ao mesmo tempo, quase que eu não consigo. A Isilda Ferreira está aqui também conosco. A D&D juntos, é isso mesmo, a Dirce e a Deise. Elisete Soares, irmã da Liz, estão juntas aqui conosco, né? Do Carmo Lânio também chegou aqui, seja bem-vinda. A Desi Define, a nossa flor, né? Helene Yuxudo, Orlando Akiraçudo, marido e esposa, juntos, lado a lado, aqui Edgar Almeida, nosso primo de Aracaju, né? O Ivo Pellegrini, meu amigo querido, está aqui conosco. A Lisa Braga, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, minha querida. Prazer ter você aqui conosco, lá do Rio, viu, pessoal? A nossa amiga querida está aqui conosco. A Juscelina Gavão de Souza também, a dona Osvalda está aqui conosco, Inês Camaradias, eu falei. E a Rita Santina Vieira, minha amada querida, está aqui conosco, sempre me assessorando aqui, me auxiliando, né? Ivone Sanches, né? A Débora Pellegrina, marido e esposa também aqui conosco, que legal, é muito bom quando eu vejo os casais aqui, né? A Solange Munhoz, a minha amiga querida, que tive o prazer de abraçar no Irmão X na última sexta-feira, que fui fazer uma palestra lá, né? Minha amiga querida. Boa noite, dona Adélia Pellegrini. Boa noite, senhor Egger. Boa noite. Márcia Biagi, né? Márcia Biagi, isso mesmo, está aqui. Sandra Budi é aniversariante de casamento, vou, né, comentar mais tarde, né? Giovanni Freire, minha amiga querida, Deolinda Alves Neves está aqui conosco, ela e sempre a Elvira Prate, as primas juntas aqui conosco, seja bem-vinda, né? A Elvira Prate já apareceu aqui para mim, as primas estão sempre juntas aqui na live, nos casais, é muito gostoso, é muito gratificante isso, né? Fico muito feliz. Então, nós vamos falar hoje de doação de órgãos na visão espírita, não apenas na visão espírita, mas também, né, em outras religiões. Como é que acontece, até que idade se pode doar, também na parte espiritual, que a nossa live fala muito, na verdade, da parte espiritual, como é que é isso, como é que o espírito se sente em relação a isso, né? Vamos falar de todos esses assuntos. Mas, como sempre, antes de iniciar a nossa... Cláudia Ferreira, que prazer, há quanto tempo, minha amiga querida. A Solange Pires também está aqui conosco. Também vai receber parabéns, né? E o Elcio Marque, meu amigo querido, de onde? Da Vila Brasilina, meu amigo querido Elcio Marque, né? Meu querido. Então, eu vou convidar a todos para nós fecharmos nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos para mais um aprendizado, para falar de caridade, porque doação de órgãos, tudo que nós doamos ao próximo, seja material,
seja uma oração, o que quer que seja, estamos praticando a caridade. E a doação de órgãos é uma grande caridade. Uma grande caridade. Nosso ente querido, nós mesmos retornamos ao mundo espiritual e sabemos que o nosso corpo físico, o corpo físico de um ente querido, vai continuar alegrando algumas famílias, porque os órgãos de um corpo podem beneficiar a várias pessoas. Vamos falar disso hoje, né? Josineide Souza está aqui conosco, seja bem-vinda, Jô. Helena Lima também, Antônia Posato, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Prazer imenso ter todos vocês aqui comigo. Vocês não têm noção da minha alegria. Alexandre Pereira, meu amigo querido, abraço da esposa no finhão, viu? Boa noite, João. Luz e paz para você também, para sua família e para todos, tá bom? Ana Maria Rodrigues também chegou aqui agora, minha amiga querida. Então, vamos ao tema. Como sempre, durante a live, conforme for chegando mais amigos, mais amigas, na medida do possível, nós vamos aqui, né, cumprimentando a quem chegar. E se eu não ver, a Rita, minha amada querida, está aqui para corrigir, tá bom? Então vamos lá, doação de órgãos, né? E corpos na visão espírita. Vamos falar também de doação de corpos, porque aliás a Deise, que eu acabei de dizer que é a minha sobrinha do coração, que me adotou como tio, eu gosto muito de ser tio dela, Patrícia Brunina Lopes, está aqui conosco, minha amiga querida, Neuza Monteiro também chegou aqui. Então, a doação de corpos também existe, não se fala muito nisso, mas nós vamos falar sobre isso também. Aliás, foi como eu disse, foi que a Deise perguntou na última a respeito de doação de órgãos, mas depois ela corrigiu dizendo que, na verdade, era sobre doação de corpos. Vamos falar disso também. Nós vamos falar primeiro das doações de órgãos, né? Então, a live passada ela fez essa pergunta, né? E durante a live, que a semana passada foi sobre cremação e sepultamento, né? E ela perguntou sobre essa doação de órgãos. Luciana Brito, a filha, a Alessandra Pinheiro também está aqui conosco. Seja bem-vindas, meninas. Prazer em ter você aqui conosco, né? E como nada é por acaso, né? Semana de quarta-feira, eu pensando em qual tema eu vou abordar, né? E eu já pensei, vou tentar fazer esse tema, né? Que a Deise comentou. Glenda Keine, minha amiga querida, mãe de aniversariante também, aquele bebê lindo. Vamos também parabenizar, né? Tá bom? Beijo na Dona Celeste, a sua mamãe querida. Gosto muito dela. Mas, o que disse na realidade que eu me disse, ela queria saber de doação de corpos. Eu vou abordar as duas situações, a doação de órgãos e também a doação de corpos, né? E outros tipos de doações também. O que o Espiritismo nos diz a respeito dessas duas situações. Na resposta que dei na live, né, não havendo tempo suficiente para Tatiane Masi Bocalini, é isso? Seja bem-vinda, prazer em ter você conosco. Gente nova na nossa live, seja bem-vinda. Viu? A Cristiana Augusto, que foi minha aluna no Centro Espírita Irmão X, minha amiga querida. Seja bem-vinda, Cristiana, bom ter você aqui conosco, né? Então, a resposta que eu dei na live foi, né, que na doutrina espírita não há nenhuma restrição a esse respeito, mesmo porque é um ato de caridade. E a doutrina espírita, que carrega a bandeira, fora da caridade, não há salvação. E se a caridade está de acordo com a nossa doutrina, não é verdade? E o Francisco Morimoto chegou aqui, o seu Francisco, lá do Museu Harmonia Chico Xavier, né? Isso mesmo, a Anisa Braga está aqui falando que é um ato de amor, isso mesmo, né? A doação de órgãos, qualquer ato que beneficie ao próximo, jamais seria criticado pela doutrina espírita. Porque além da caridade, está se praticando a fraternidade. Quando falamos em doação, relacionados ao corpo, a primeira ideia que nos vem à mente é a doação de sangue, né? Assim, que é muito divulgada. Mas a doação de órgãos não é tão divulgada assim da mesma forma. Eu creio que deveria haver um maior esclarecimento a respeito, né? Mesmo a Luísa Braga, você que trabalha no hospital, né? Porque muitos doadores e familiares de doadores imaginam o sofrimento físico do doador. Eliane Pacheco, seja bem-vinda. Maísa Veloso, esposa de aniversariante também, né? Seja bem-vinda, Maísa, beijo, minha linda. Né? São meus companheiros do Centro Espírita Irmão X, né? O Antônio é meu chefe. Ele que cuida da parte das palestras, né? E a Lídia Pimentel está aqui conosco também, a Vilma Maciel, minha conterrânea lá de Piranga, Minas Gerais, mas que está aqui, né, no Irmão X, aqui próximo aqui, e ela foi minha chefe também,
né, no período que a gente trabalhava na quinta tarde no Irmão X. Então, existe aquele medo, aquela dúvida, né, de que aqueles órgãos doados também possam ser comercializados. E tem também o medo, né, do sofrimento físico de quem está doando aqueles órgãos, né? Outra dúvida a respeito da aparência do corpo após a retirada dos órgãos, né? Mas o que mais impede a doação é a falta de informações a respeito da vontade daquele que acabou de falecer ou está com morte cerebral. Por essas razões, a fila à espera de um transplante é imensa. Existe também a dúvida a respeito do possível sofrimento no ato, né, da retirada dos órgãos. Mas essa retirada não ocorre antes de confirmada a morte cerebral. Quando existe mais dor, o cérebro não passará mais estímulo para os órgãos, é claro. Pode surgir, e alguns devem pensar, né? Como assim? A doutrina espírita não diz que quando se reencarna existe um período para aquele ser reencarnante permanecer reencarnado? Né? Não se pode mexer com isso? Naturalmente que sim. Mila Leandro, seja bem-vinda, aniversariante da semana também, né? Não tem nada a ver com isso, né? Aquele ser reencarnado pode sim, né, permanecer um tempo maior. Se aceitar o órgão, não estará infringindo a lei da reencarnação, o período de reencarne? Claro que não, naturalmente que não. Mesmo porque se quem receber o órgão não tiver que sobreviver, não sobreviverá. E se sobreviver, nem que seja por um curto período, aquele tempo será muito importante para aquele espírito. Se Deus permite a evolução em relação a tudo, e se isso é possível, é porque Deus permitiu que ocorresse. Quem nos dá inteligência, e para os cientistas e para os médicos, quem é? É Deus. Se não fosse permitido, ele não permitiria que esse conhecimento chegasse. Que as descobertas, principalmente, todas as descobertas, é uma cópia do que ocorre no laboratório do plano espiritual. Tudo que acontece aqui no planeta e no universo, Rodete Paiva, nossa amiga querida, de onde? Lá do Ceará. Seja bem-vinda, né? Então, o mesmo que o transplante não dure por um longo período, pode haver talvez uma rejeição, né? O que irá importar é a extensão do período reencarnatório que foi possibilitado. E às vezes que curto período faz muita diferença. Como eu disse, no plano espiritual dos laboratórios, tudo é desenvolvido antes de chegar até aqui para nós. Aí se intui os cientistas, se intui os médicos, se intui qualquer pessoa que vai fazer uma descoberta. Naturalmente que, quando se trata disso, não vai ser para uma pessoa que não é especializada. A ideia virá para quem? Para o cientista, para o médico. Que o plano espiritual vai trabalhar assim. Se ele falar para mim, Enio Paiva, sobre transplante de órgãos, trazer esse conhecimento para mim, naturalmente que eu não o possuo. Então é assim que funciona. Rosa Benta, seja bem-vinda. Boa noite, prima. Valdete Paiva. Nós somos Paiva, somos todos primos. É isso mesmo, né? A família Paiva. Então, mesmo que aquele transplante às vezes dure um pouco tempo, já vai auxiliar aquela extensão do período reencarnatório. Muito mais do que isso, a parte emocional, a gratidão que se sente, muitas vezes pode até reacender a esperança e a crença que existem seres humanos bons. Às vezes aquela pessoa que recebeu não acredita nisso, né? Não acredita mais no amor. Quando recebe uma doação, a pessoa volta a acreditar no ser humano. Se aqui que recebeu auxílio era alguém que não mais acreditava na humanidade, volta a acreditar. Passará a ter mais fé em Deus e na caridade. Não apenas ele, mas todos aqueles que o cercam. Não é assim? E aquele que doou pode estar tendo a oportunidade de resgatar algum débito, por que não? Através dessa caridade praticada. E não necessariamente será para quem deve algo, né? Nanda Vilela, seja bem-vinda, beijo no Caio e na família toda aí, tá bom? E o Vladimir Vadinho também chegou aqui. Seja bem-vindo, meu querido, um abraço. Então, nós devolvemos o bem, não necessariamente para quem nos ofereceu, e recebemos o mal, não necessariamente de quem nós praticamos o mal também. Então, e pode ser que para quem que uma encarnação tenha sido prejudicado, a quem que hoje doa um órgão, pode estar reparando, né, um erro de encarnação anterior, por que não? E não necessariamente, como eu disse, a quem prejudicou. As doações de órgãos entre vivos ou encarnados, como nós falamos na doutrina espírita, né, pode ser um rim, um fígado, outro órgão para alguém que esteja necessitando. Normalmente isso ocorre entre membros da mesma família. A doação de medula óssea também é muito comum. Existe até um banco de medula óssea, pode auxiliar
muito aos necessitados de um transplante, principalmente aqueles acometidos de leucemia, que ataca principalmente os idosos, mas pode ocorrer também entre pessoas mais jovens. O custo desse procedimento costuma ser muito caro, para a grande maioria da população pode custar até R$600 mil. O SUS agora está obrigado a fazer o procedimento e cobre 9% do procedimento, mas é feito apenas entre parênteses, por células-tronco, mas sabemos do tempo de espera quanto necessita do serviço público. Células-tronco que muitas pessoas guardam o umbigo, né? Um umbiguinho dali que às vezes é retirado, né? Por isso que é importante guardar o umbigo, viu, gente? Maria Câmaras Dias chegou aqui, minha amiga querida, né? Há uma grande dúvida a respeito da morte cerebral, que é muito importante que eu vou falar agora, que eu também não sabia, tá, gente? É importante que eu me preparo, eu acabo aprendendo, estou aprendendo. Porque somente com a confirmação da morte cerebral, na verdade, que é possível e permitido a retirada de órgãos que serão direcionados para a doação. Como se confirma a morte cerebral? Inicialmente, quando o paciente permanece em torno de 10 minutos sem respirar. Mas não é só isso. Sérgio Barros Oliveira, Sérgio, meu amigo querido, seja bem-vinda. Boa noite, meu amado. Como se inicialmente, né, quando fica 10 minutos sem respirar, mas existem outros critérios para o diagnóstico da morte encefálica, né? Pela resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina. O que eles dizem? Ausência de reflexo do tronco cerebral e coma perceptível, pupilas paralíticas, a reatividade, ausência de reflexo córneo-palpebral. Constatada a morte encefálica, não há possibilidade de retorno à vida. Ok? Rosângela Augusta, minha amiga querida, seja bem-vinda, de Osasco, né? Lutando também, passando dificuldades, né? Ok? Só um minutinho que a Anisa Braga fez uma perguntinha. Há a possibilidade de quem recebe um coração ter os mesmos sentimentos dos outros? Sim, se fala sobre isso sim, viu? Aparecida Câmara, seja bem-vinda. Belmira Cardoso e a Jama Varenga também, abraço no Osmar, viu? Seja bem-vinda, né? Então, pode ser sim, há relatos sobre isso, das pessoas às vezes começar a agir meio que parecido com aquele que recebeu o órgão. É verdade, dizem que sim, né? Não era para ser, na verdade, né? Mas eu vou comentar disso agora há pouco. Fica atenta que eu vou te falar de algo que eu e a Rita assistimos. E eu vou comentar aqui, vou até pedir para você, se possível, assistirem na Netflix essa série, tá? Então, a morte cefálica, depois que houve a morte cefálica, não mais retorna à vida. Mesmo que continue a respirar e seu coração batendo espontaneamente ou através de aparelhos, e esse é o momento ideal para a retirada dos órgãos que serão doados. Não é necessário dizer que todo o processo é acompanhado por uma junta médica e medido por aparelhos manuseados por profissionais bem treinados. Camila Fernandes, seja bem-vinda. Muito prazer. Aconteceu com meu filho, morte encefálica, a Rosângela Augusta está falando aqui. O filho dela, gente, faleceu de câncer, né? Infelizmente o marido também está cometido de câncer, mas essa mulher é muito guerreira, está lutando muito e com toda a resignação, como a doutrina espírita nos ensina. Parabéns por isso, Rosângela, né? E mais, os médicos que assistem o paciente não devem pertencer à equipe de transplante. E será permitida a presença de um médico da família, né, de confiança da família, para acompanhar o diagnóstico. O exame clínico será ainda repetido em um período de 6 a 12 horas, por 2 médicos, sendo um deles neurologista. Ou seja, o cuidado é muito grande. Ivete Coelho Barba, seja bem-vinda, lá da Vila Carioca, amiga querida, né? Fazia tempo que você não vinha aqui para nos visitar por aqui, né? Então, é muito seguro, jamais o nosso ente querido ou nós, resolvendo doar nossos órgãos, vamos ter essa dificuldade, né? Entendeu? O Sandro Stavani doou, né? Um rim para a sobrinha, isso mesmo, doação em vida, que nós acabamos de falar, né? O Sandro Stavani, nosso amigo querido, eles têm o Centro Espírita, que eu já fiz palestra em São Bernardo, a área espírita da prece, né? Um prazer imenso. O filho do seu Pietro, né? Isso mesmo, trabalha no Carrefour, meu amigo, conheci no Carrefour, e não é por coincidência, nos conhecemos e já conversamos a respeito da doutrina e já me convidou para fazer palestra, foi muito legal. Geralda Bussati chegou aqui, nossa mãezona, lá do Irmão X, beijão, minha querida. Então,
O exame clínico é sempre repetido e não tem como nosso ente querido, nós temos órgãos retirados, às vezes tem aquela lenda de falar, antecipou a morte que era doador, mas isso não acontece, mesmo porque o médico da família pode acompanhar de confiança, como diz aqui, né? A grande causa da recusa de doar órgãos de um familiar é exatamente a dúvida se haverá sofrimento para quem que ama. Não nos esquecendo que vamos comentar mais adiante sobre doações de corpos, né? O que o Espiritismo, através dos espíritos de irmãos e mentores amigos, nos dizem? Onde se pratica o bem, sempre estarão presentes ali espíritos do bem, visando auxiliar aquele espírito que estará praticando este grande ato de caridade, que é a doação de seus órgãos, visando salvar uma vida, ou devolvendo a visão, no caso, né, de doação de córneas, ou a doação de órgãos inclui coração, rins, pulmões, fígados, intestinos e até pele. E existem tecidos que incluem córneas, pele, ossos, válvulas cardíacas e também tendões. Olha só. E não tenha dúvida, podemos ter a certeza que os espíritos de luz retirarão aquele espírito de um local e direcionando ele ao mundo espiritual, e ele não presenciará a retirada daqueles órgãos. E o socorro também ocorre em caso de acidentes e catástrofes. Nós já aprendemos isso na doutrina, né? Os espíritos socorristas sabem com antecedência de um desastre de altas proporções. E quando os corpos estão sendo retirados dos escombros, seus espíritos não mais estão ali, porque são retirados antes pela equipe de socorristas espirituais. Né? Essas coisas por exemplo, de acidente aéreo, catástrofes como terremotos, né, como teve, tsunamis, a equipe espiritual já sabe antecipadamente, estão ali, prontos para retirar aqueles espíritos dali. Eles sequer veem o que aconteceu com os seus corpos. Né? Porque se aquele que está desencarnado for evoluir, tiver conhecimento necessário, não sofrerá vendo aquele corpo, né? Que lhe servir foi útil no decorrer da encarnação. Se esse corpo servir para diminuir o sofrimento de outro ser humano, maravilha, né? Porque os órgãos, não sendo aproveitados para auxiliar alguém, serão destruídos, não é verdade? Seja pela putrefação, se enterrados, ou cremados, né? Se tornando cinzas em caso de cremação. E esses órgãos podem e poderiam auxiliar alguém que está necessitando. Nilma Maria, seja bem-vinda. Né? Sabemos que a decisão ainda é muito difícil para os familiares de tomar essa decisão. Mas, se nós pensarmos bem, é uma grande caridade saber que alguém vai ser auxiliado pelos órgãos daquele ente querido que nós amamos. É uma forma de até a extensão da vida deles, né? Mas existem relatos de pessoas que doaram o órgão de seus entes queridos que tiveram a oportunidade de entrar em contato com os receptores desses órgãos. E foi emocionante. Porque sempre que aquele ser querido, de alguma forma, continua vivo. Se todos aqueles que se separam de entes queridos, especialmente jovens, se conscientizassem em doar seus órgãos, certamente que a firma de transplante diminuiria bastante. Selma Oliveira, seja bem-vinda. Prazer em ter você conosco. Infelizmente, devido à falta de órgãos para doação, existe contrabando de órgãos. O mercado negro, né, no mundo inteiro. Existe, segundo informações, até uma tabela para cada órgão que será transplantado. E como eu falei agora para a Lisa Braga, eu e a Rita assistimos uma série, acho que é mexicana, né, amor? Falando sobre isso. E é possível que isso ocorra. A série se chama Coração Marcado. Marquem aí, Coração Marcado. Procurem na Netflix, é muito interessante. Né? É muito legal essa série, não é tão longa, não dá para assistir. Né? A minha opinião, né? Gente, essa é a minha opinião. As autoridades dizem que isso é loucura. Mas eu penso que muitas pessoas que desaparecem misteriosamente, tanto crianças como adultos, que não se encontram nunca mais, todas as vezes que vejo essas reportagens, me vem à mente contrabando de órgãos. O tráfico de órgãos. Né? O tráfico de órgãos só é menos lucrativo que o tráfico de armas. Sabiam disso? O tráfico de pessoas está intimamente ligado ao tráfico de órgãos. Inclusive, se confundem, porque não se sabe exatamente se o tráfico foi visando exploração sexual, por exemplo, ou será para a retirada de órgãos. Só sei que tem pessoas que somem, desaparecem, não tem? A pessoa sumiu, não se tem mais notícia. Eu sempre penso que, tomara que eu esteja errado, mas eu sempre imagino isso, né? De crianças, principalmente, que desaparecem e ninguém tem notícias mais dessas crianças.
Marlene Pérez, minha amiga querida, seja bem-vinda. Parceira da Irmã Maciel, no Irmão X de quinta tarde, antes da pandemia, que depois mudou tudo, né? Realmente é lindo o filme, né? A Lisa acho que já viu. Já assistiu, muito bem, né? Muito bom, né, Lisa? Fala muito bem disso, né? Então, existe o turismo que visa o transplante de órgãos para transplante segundo a Organização Mundial de Saúde. Na Índia, Paquistão e a China são os que mais se utilizam dessa prática. O rim, segundo informações, é o que possui mais valor, é o valor mais alto do mercado. Até mais que o coração. Sabiam? Eu também não sabia. Aqui no Brasil é um crime que tem aumentado muito e o pior, de forma silenciosa. Quantas pessoas desaparecem misteriosamente do Brasil, como eu disse, todos os anos? Segundo os órgãos responsáveis, mais de 30 mil pessoas aguardam na fila por um órgão. A minha Regina, seja bem-vinda, minha querida. Voluntária do Irmão X também, né? Mais de 30 mil pessoas esperando, e sendo que aproximadamente 2 mil desencarnam na fila de espera que não chegam a receber o órgão, desencarnam antes disso. Os países que vivem na miséria extrema, como o Nepal, por exemplo, muitos já venderam um rim. Aqui no Brasil, em 2003, na periferia de Recife, houve uma grande operação da Polícia Federal, porque havia uma quadrilha oferecendo de 6 a 10 mil dólares naquela época por um rim. E o dólar naquela época era muito mais valorizado, né? Ronaldo Oliveira, meu amigo querido, seja bem-vindo. Prazer em ter você conosco, meu querido. Boa noite. Algumas religiões não aceitam a doação de órgãos e sangue. Os testemunhos de Jeová não aceitam a doação de sangue ou órgãos, contra a vontade do paciente, mesmo que corra risco de vida. Eles não aceitam, né? É a religião deles, eles têm o direito de fazer isso. Mas eu li o relato de um testemunho de Jeová que aceitou, né, a doação de sangue para sua filha, porque ela morreria. Ele falou que ele não ia deixar a filha dele falecer a si mesmo. Pediu autorização lá e fez. Então, cada um faz o que acha que é o mais correto, né? Não julgamos a ninguém. O que eles dizem em sua defesa? Os testemunhos de Jeová, existem versículos bíblicos que dizem que não se deve alimentar de sangue de animais, tais como chouriços e morcegas, mas é o caso de alimentos de animais, né? A carne dos animais oferecida em sacrifício no altar, já no tempo de Jesus, eles falavam que não deveria, né? Aquele sacrifício que era oferecido nos altares, Jesus falava, antes de oferecer, né, a oferenda, reconcilia-te com o teu irmão. Jesus falava exatamente disso, né? Uma dúvida do Sandro está. Tá bom. Mas Jesus, quando esteve encarnado entre nós, nos diz que o que importa é o que sai pela boca e não o que entra pela boca. Mesmo que o consumo de carnes e sangue é totalmente diferente de se doar ou um órgão visando salvar a vida de alguém, né? Só vou responder a pergunta do Sandro aqui, que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, por isso que eu gosto de responder. Se a pessoa for materialista, feita a doação da córnea, existe a possibilidade de chegar sem enxergar no plano espiritual? Alessandro, se ele ficar ali acompanhando aquela cena da retirada, que dificilmente fica, como eu falei anteriormente, o plano espiritual tira aquela pessoa dali, mas também a doação só é feita quando a pessoa aceitou isso antes de desencarnar. Normalmente é importante que a família converse sobre isso e sabe a opinião de cada um, né? Mas, na verdade, Sandra, no nosso trabalho de desobsessão, que a gente sabe é que as pessoas que desencarnam cegas, elas têm um bom tempo sem lembrar. Denise e Oni veio se define chegar aqui a nossa flor. E o Ronaldo Tuxa, nosso primo lá de Aracaju, lá dos Sítios Novos, lá de Sergipe, chegou aqui. Abraço, Tuxa, meu amigo. Então, nosso primo querido. Então, a pessoa que tem problema de visão, ele é deficiente visual, que quando ele desencarna, ele tem aquela noção ainda de que está deficiente visual. O espírito ainda tem aquele registro. Então demora um pouco, porque toda deficiência é do espírito. Aliás, é do corpo e não do espírito. Porque o espírito é perfeito. O corpo é deficitário. Quando se desencarna, né, aquela deficiência acabou. Só que fica aquela percepção ainda de ainda se ter aquela dificuldade. Nós conversamos porque eles falam assim, eu não enxergo, eu sou cego. Porque na verdade ele nem sabe que desencarnou, porque a maioria que desencarna não sabe que está desencarnado.
Eles chegam para nós falando, eu sou, eu faço. Então eles falam para nós como estejam vivos ainda fisicamente, porque não estão. Né? Débora Oliver, né? Está aqui o Ivo Peregrino. Valeu, muito bem. Então espero que eu tenha conseguido responder para você. Ah, tá. É uma série da Netflix, gente. É Coração Marcado, em português, né? Tá bom? Então, vamos continuar agora. O catolicismo diz que se deve doar sem interesse, ou seja, sabendo que antes as pessoas vendiam o próprio sangue, né? Deve ser a solidariedade desinteressada. Lembra que antigamente muitas pessoas que tinham, por exemplo, usuário de drogas, essas coisas, tinham o hábito de vender o sangue até para isso, né? Ed Carlos Silva, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Prazer ter você conosco. Então, mas o que a doutrina espírita nos diz a respeito da doação de órgãos? A base que Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros. Quando o livro dos Espíritos foi codificado, em 1857, né, não existia aqui no planeta ainda o transplante de órgãos. O primeiro transplante do planeta foi em 1963, em Denver, nos Estados Unidos. O primeiro transplante de fígado no Brasil foi em 1985. Maraci Cachete chegou aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. Né? Ou seja, o Livro dos Espíritos foi lançado 76 anos antes do primeiro transplante no planeta. Né? Então, apesar de não haver citações no Livro dos Espíritos, a doutrina nos oferece toda a condição de principalmente compreendermos. E se já sabemos que o corpo é uma veste do espírito e que é extremamente útil para que o ser imortal cumpra suas provas, e que esse corpo, tendo cumprido sua missão, quando separado do espírito, não possui mais nenhuma utilidade para o espírito. E sendo assim, não é difícil chegarmos à conclusão que é muito melhor que este corpo, tanto nos auxiliou no decorrer da encarnação, possa seguir sendo útil a alguém necessitado. Fora da caridade, não há salvação. Solange Pires, minha querida, Zilda Marília Vieira, também chegou aqui. A Nezica doar a cabeça. O problema é o que vão encontrar. Vai ser meio complicado. Minha linda, você é demais. Né? Vai encontrar muito amor, Flor. Muito amor, Flor, a Rita está falando. Né? Se houver a possibilidade desses órgãos que nos foram úteis, né? Auxiliar alguém, né? Tanto alguém que amamos, né? Saber que está sendo útil, seguirem sendo úteis a alguém necessitado, certamente que Deus, nosso mentor amigo, ficará muito feliz com o nosso ato de amor e caridade. É importante que os familiares, viu, Santo Stavagna, discutam esse respeito. Se em caso de desencarne, aceite que seus órgãos sejam doados ou não. Sabendo a opinião, se torna mais fácil a decisão dos familiares, como você está falando aqui da pessoa que é muito materialista, e tem muito disso mesmo. Então, materialista que alguns ficam lá junto ao corpo, né? Como eu comentei na live passada, né? Que eles ficam junto ao corpo, vendo o corpo se decompor. Alguns por punição, mas muitos por apego mesmo. Né? É muito comum se ter reservas, até medo de comentar o assunto, mas a morte é algo que vai ocorrer com todos nós, a qualquer momento e em qualquer idade. O que eu falo sempre é, nós vamos na maternidade, nós vamos um bebê que acabou de encarnar. É sério isso que eu vou falar. Nós sabemos, a única certeza que nós temos é que aquele ser, em algum momento, vai retornar ao mundo espiritual. Aquele corpo vai morrer. Nós temos que ter essa consciência. Nós não sabemos se vai ser engenheiro, se vai ser médico, se vai ser bom, se vai ser ruim, o que é que vai fazer da vida. Mas sabemos que nasceu, em algum momento aquele corpo vai morrer, vai se separar do espírito. Né? Então, principalmente aqueles que desencarnam ainda jovens, seus órgãos possuem maiores condições de serem utilizados em benefício de alguém. É um mito pensar que corpos de pessoas com maior idade, inclusive idoso, como eu, como nós, né, possuem menos condições que seus órgãos sejam utilizados por já estarem deficitários. Existem idosos com 60 anos que podem apresentar melhores condições que pessoas com menos de 40 anos. Sabiam disso? Sim. Fátima Liguori, minha amiga, lá de Barreiras, na Bahia. Hoje eu lembrei o nome da cidade. Um beijo na sua mãe, aquela linda com 103 anos.
ela fica dando missão para a mãe dela, viu, gente? Para ela estar com o cérebro sempre, né, funcionando. E ela sabe cantar musiquinha ainda da infância dela. Coisa muito linda, Fátima. Eu adoro quando vejo você com a sua mãe, o respeito que você tem por ela e o carinho que você tem pela sua mãe. Meus parabéns. Te admiro muito. Né? Então, é um mito faz pensar que pessoas de mais idade não podem doar. Olha só, o limite de idade para a doação de órgãos é de 75 anos. Os rins podem ser doados por pessoas de até 75 anos. O fígado, 70 anos. Válvula cardíaca, 65 anos. Pés e ossos, 65 anos. Até essa idade se pode doar. Coração e pulmão, 55 anos. Pâncreas, 50 anos. Córneas, não tem limite de idade. Olha só. Devido à religião, né, muitos se recusam terminantemente a doar os órgãos. Porque às vezes alguns pensam que, como diz, se tirar o órgão, eu vou ficar cego. Se tirar o meu rim, eu vou nascer sem rim na próxima encarnação. Naturalmente que não. Esse órgão será destruído de alguma forma se nós não o doarmos. Como eu falei, ou vai ser cremado, ou vai sofrer a putrefação no túmulo. O que é melhor? Que esse órgão continue sendo útil a alguém, é o que nós deixamos ele se destruir. De toda maneira, ele vai se destruir. Ele se destruindo, sendo cremado ou não, não vamos reencarnar sem órgãos. Se reencarnarmos assim, é porque nós cometemos algum erro, que nós temos que reparar aquele. Gilberto Carneiro Júnior, meu amigo querido de Portugal, aniversariante da semana. Gilberto, Giba, meu irmão, um beijo para você, um beijo para Marmin, saudade de vocês, meu companheiro de Centro Espírito Irmão X, por muitos anos, voluntários, lá na recepção, nas quartas à noite, e, nossa, saudade de vocês. Já no final vou te parabenizar, tá bom, meu irmão? Prazer imenso ter você aqui conosco, tá bom? Chega a Raquel de Moraes, estava falando alguma coisa aí, né? A Rita vai anotar, viu? Eu não consigo ler tudo. Né? Então, olha só, até 50 pessoas. Nós temos 50 pessoas ao vivo aqui agora. Qualquer de nossas 50 pessoas pode ser beneficiadas por um único doador. Nós não sabíamos disso, né? Eu também não sabia. Né? E já que o assunto é doação, a doação de 450 ml de sangue pode beneficiar até 4 pessoas, que também é doação. E a Deise Stoff, minha amiga, minha sobrinha do coração, me perguntou sobre doação de órgãos, né? Mas depois ela retificou, dizendo que era sobre doação de corpos. A última live foi sobre cremação e sepultamento, você se lembra. Existe a terceira opção, que é a doação de corpos, que é muito pouco comentada e que muitos sequer sabem dessa opção e possibilidade. Eu também não sabia, né? Porque existe também a doação de corpos, que são utilizados por universidades em vários cursos de medicina. Ortopedia, cardiologia e muitos outros cursos. Um corpo pode ser utilizado por vários anos e acaba sendo utilizado por vários anos, por vários alunos, pela deficiência desse tipo de doação. A maioria desses corpos são os corpos ditos não reclamados, antes chamado corpo de indigentes, hoje não reclamados, que são utilizados nesses casos. E também corpos não reclamados por seus familiares, que mesmo, tem muitos familiares que mesmo avisados da morte não comparecem para pegar o corpo para enterrar. Né? Mas só pode ser utilizado os corpos em que o desencarne foi de morte natural. Né? E o Rio Grande do Sul saiu na frente nesse trabalho de pedir doações de corpos e estão conseguindo muitas doações e intenções, né, de doações. O maior número de doadores está acima de 60 anos, talvez porque a realidade da morte se mostra mais real. Mas tem uma jovem de 26 anos que doou seu corpo já a partir dos 22 anos de idade e diz não tem problemas em falar da morte. E todos nós temos problema em falar da morte. Mas a morte é a coisa mais real que pode acontecer na nossa vida. Né? Depois do nascimento. A coisa mais certa que nós temos é a morte física. Zé Carlos Romanucci, meu irmão querido, seja bem-vindo. Está aparecendo para mim, Chico. Não, amor. Não, ela apareceu hoje no começo também. Né? O que ela perguntou, alguma coisa, não apareceu. Então, como é que funciona quando a pessoa doa um corpo? A pessoa que tem a família, né? O corpo é velado naturalmente pela família e depois, ao invés de ser cremado ou enterrado, ele é retirado dali e levado para a universidade. Então é feito toda a homenagem, só que ao invés de ir para o túmulo ou para um crematório, o corpo vai
para uma universidade, uma faculdade de medicina, ou de que quer que seja. Tá? Existe o caso de um taxista em Minas Gerais que decidiu doar seu corpo para quando desencarnar para a medicina. E mesmo ele manifestando sua vontade, a família brigou muito, não concordou e não concorda. Então, tem dificuldades das familiares de aceitarem isso, né? Então, ele estava num táxi, estava um médico comentando sobre isso, ele já tinha 70 anos, falou, eu vou tomar a decisão de doar meu corpo. Só que a briga está sendo um pouco grande, nem sei como é que terminou, que já há de uns anos, né, esse relato. O SUS lançou um incentivo visando aumentar a doação de órgãos. Né? E na ocasião, né, nesse incentivo, uma mãe, chamada Elisa Machado, então com 46 anos, contou que há 8 anos perdeu seu filho William, aos 19 anos, em um trágico acidente. Aí foi quando seu filho, mais novo, sabendo da morte cerebral do irmão, convenceu a mãe a doar os órgãos do irmão. Foi muito sofrível na ocasião, ela disse, né? Mas hoje ela está feliz e diz, meu filho é um herói. Mesmo após sua morte, ajudou 6 pessoas a viverem. Hoje ela está feliz, ela teve dificuldades no momento, mas hoje ela compreende que o filho dela foi embora para o mundo espiritual, mas deixou, né? Deixou a sua lembrança aqui. E quanta vibração positiva ele não está recebendo no mundo espiritual daquelas pessoas que ele auxiliou. E a mãe também. O espírito recebe todas as vibrações positivas. Já pensou? Eu estou para desencarnar, por causa de um rim, por exemplo, esse jovem desencarna e eu recebo esse rim. Será que eu não vou orar por ele todas as noites? Será que eu não vou pedir a Deus para ele em todos os momentos? Claro que sim. Então recebe aquelas vibrações. E o espírito recebe, onde ele estiver, as vibrações. Então, Rosilândia Rodrigues recebeu a doação de medula óssea de Lafayette Rosa. Ele do Paraná e ela de Fortaleza. Quando se encontraram, trocaram um forte abraço. E ela relata, Lafayette é o irmão que Deus me deu. Eu sempre falo que é o anjo da minha vida. Ele é uma pessoa enviada por Deus. Olha só a gratidão de quem recebe o auxílio. Os alunos agradecem também, os alunos das universidades, agradecem a quem que doa os seus corpos. Eles dizem que a realidade é outra. Quando você entra em contato com o corpo real, e como diferente das apostilas, ou então daqueles corpos que são feitos de material, né? Não vou dizer exatamente que de plástico ou qualquer coisa assim. Então é diferente a realidade, né, dos desenhos, até a cor dos órgãos são diferentes. A realidade auxilia muito quando se forma e se vai entrar em contato com a vida real, com o trabalho real nos hospitais, eles falam. Um paciente ainda vivo, né, ainda encarnado, em uma cirurgia, necessitando de uma cura. Quando eles têm o contato com o corpo, eles aprendem muito mais e têm mais condição de auxiliar aqueles que eles vão posteriormente operar, fazer a cirurgia. A doutrina espírita é a favor do transplante de órgãos e também de corpos, porque se trata de um ato de caridade e um desprendimento do corpo físico que não terá mais função após a saída do espírito daquele corpo. Com o conhecimento espírita e se sabendo da reencarnação e também da lei de causa e efeito, qualquer ato que visa auxiliar ao próximo, certamente que no futuro aquela caridade será restituída àquele que a praticou. Muitos Câmara Marques, seja bem-vinda. E o mais importante, a caridade se pratica hoje, toda a caridade que praticarmos hoje pode ser a devolução de uma caridade que já se recebeu em encarnações anteriores. A questão 65 do Livro dos Espíritos nos diz, qual é a pergunta? Conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Perturbação do espírito quando se separa do corpo, quer dizer, né? Resposta. Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. E como é que a gente compreende que desencarnou? Não me veem, não me ouvem, eu estou falando, não estão me ouvindo, parece que não estão me vendo. Aguinaldo de Jesus, meu amigo querido, ele e a esposa aniversariantes aqui de casamento, né? Vou falar daqui a pouco, viu, Aguinaldo? Ele e a Sandra Abud, muito bem, meus amigos queridos, do irmão Rosália, onde eu trabalhei por um período, expondo aulas lá, né? Muito bem, meus companheiros, amizades que ficam, né? Não estou mais lá, mas a amizade permanece, né? Então, qual é a resposta? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente sua situação, né? Então,
como é que nós sabemos? Não estão me vendo, não estão me ouvindo, não consigo pegar os objetos? É sinal que eu desencarnei. É um dos sinais, né? Então, exatamente isso. Como é que eu vou saber? O conhecimento espírita é importante. Por quê? Porque quando eu começo a ver, sentir essas coisas, que eu não estou, parece que estou sendo ignorado, né? Mas não estou. Eu começo a entender, parece que eu desencarnei. Isso é muito importante, conhecimento espírita, para que se saiba e ter uma ideia da nossa nova condição, né? Então, esse conhecimento é importantíssimo para quem que desencarna, que não tem nenhum apego ao corpo. E sua destinação não fará nenhuma diferença para ele. Você já sabe, tem o conhecimento espírita, que o corpo é apenas um instrumento do espírito. Separado do espírito, ele não tem mais utilidade para nós. E por que não doar? Por que não auxiliar ao próximo? E se esses órgãos, mesmo o corpo, forem doados, ficará feliz, porque estará auxiliando ao próximo. Estará semeando bem. E o que semeia bem, realiza boas colheitas. E seguirá tranquilamente rumo ao mundo espiritual, porque já sabe que a sua essência é divina e não material. E nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que hoje nós estamos auxiliando e amanhã nós seremos auxiliados. Então, é muito importante nós entendermos que o nosso corpo é muito importante enquanto estamos aqui encarnados. Porém, no momento do desencarne, da morte cerebral principalmente, aqueles órgãos não têm mais utilidade para o espírito. Então, se doar, estará praticando a caridade. Fora da caridade, não, a salvação. Como diz a doutrina espírita, não tem nada no livro dos espíritos. Quando foi codificado, não existia ainda essa possibilidade, mas se é a caridade, a doutrina espírita está aprovando. Então, é essa a visão da nossa doutrina. Isabaga pergunta se quando o corpo é doado, é possível que o espírito venha visitar o corpo? Olha, pode ser que sim, mas eu não acho que ele se apegue a isso, não. Porque quando ele doa o corpo, ele já é alguém desapegado do espírito, não é verdade? É desapegado do corpo, desapegado da matéria. Ele vai seguir tranquilamente na sua vida espiritual, se preparando para novo reencarne, se preparando em trabalhos no mundo espiritual. Mas eu creio que, se quiser, se o plano espiritual achar por bem que possa vir, eu acho que não há problema nenhum. Não podemos visitar nossos familiares, quando desencarnamos, podemos visitar os locais que nós queremos. Se quiser visitar o corpo, também eu creio que não haja nenhuma dificuldade. Contanto que seja preparado para isso, né? Porque às vezes pode ser um pouco traumático, né? Ver o seu corpo ali, né? Inerte, muitas vezes já cortado por alguns estudantes, né? Então, tudo é possível, tudo pode, porém, né? Tudo é de acordo com a evolução daquele que desencarnou, daquele espírito. Tá bom, missa? Então, homenagem. Muita paz a todos. Prazer ter vocês comigo, mas não termina a live aqui. Nós temos ainda agora as homenagens, temos os aniversários, né? E as vibrações. Tem vibrações, né? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro fazer uma homenagem a Aguinaldo Jesus, que acabou de chegar aqui, e a Sandra Budi. Dia 27 de maio, completar 36 anos de união desde o namoro. E são pais da Nathalie Abud, a menina linda, maravilhosa, né? Esses são pais da Nathalie. E a Solange Pires e o José Pires, aqui presente, Solange Pires também, dia 27/5 também, 45 anos de união, bodas de platina. Parabéns para vocês. Paciência. Fábio Castro, meu amigo querido, né? Aniversariando hoje e também aniversariando hoje. E também aniversário de casamento com a Rose Souza, minha amiga querida. Olha só, Rose Souza é voluntária no Irmão X também, minha amiga querida, né? Então, obrigado, Cristiano, é muito boa, muito obrigado. Fico feliz que vocês gostam, né? Então, Solange Pires, José Pires, 45 anos, Fábio Castro, aniversariando e também aniversário de casamento, né, com a Rose Souza. Eu quero registrar aqui a visita dos nossos familiares, no final de semana, a Zefinha, a minha cunhada, que mora em Aliança, no Pernambuco, com seu marido Severino, o querido Bill, a sobrinha Sueli, as filhas dele, a Keren, a Ana Paula, né, e o Orlando, e também o Reginaldo, né, que é a esposa da Sueli, e os filhos Pedro e Kaique, meninos lindos que me adotaram como avô.
Edileuza Leite Azevedo, minha querida, seja bem-vinda. Né? A Sueli está mandando coraçãozinho aqui. Né? Foi muito bom. Comemos pizza, almoçamos aqui no domingo, dormiram aqui. Foi muito legal ver todo mundo. O Pedro e o Kaique, meninos maravilhosos, que eu não conhecia ainda pessoalmente. Muito feliz, né, com essa família tudo reunida aqui. Foi muito gostoso o fim de semana. Eu queria registrar aqui. Né? E o Gustavo, neto da Margarida Oliveira, aniversariou dia 24. Eu vou já antecipar o da mãe, que foi dia 26. A Fabiola Freitas, o filho e a mãe, com 2 dias de diferença aniversariando. Que bonito. Né? São o neto da Margarida Oliveira, nossa amiga muito querida. E o Ives, esse menino lindo, filho da Glenda Kane e do Marcelo Rodrigues, neto da vovó Celeste, aniversariou dia 24, Ives está fazendo 2 aninhos. É um menino lindo demais. Parabéns, Ives, parabéns, Glenda, parabéns, Marcelo. Estão cuidando muito bem desse lindo. Esse menino é muito lindo. Parabéns para ele. Muitas felicidades, muita vibração positiva para vocês, para a família toda, tá bom? Ricardo Campos, meu amigo lá, do Maria Amélia, Centro Espírita Maria Amélia em São Bernardo, que eu tenho a possibilidade de fazer palestra uma vez por mês, né? Estarei no dia 17, se Deus permitir, agora em junho, né? Penha Porto chegou aqui também, seja bem-vinda. Da família Porto, né? Irmã da Dirce Porto, né? Então, ele está fez aniversário dia 24, o Ricardo Campos, que era presidente do ano passado, hoje não é mais presidente, mas continua dirigindo a casa, continua trabalhando muito. Parabéns, Ricardo Campos, meu amigo querido. Grande abraço para você, muitas felicidades. Você possa continuar seguindo em frente na sua missão, no seu trabalho. Cristiana Mosquiavo Guimarães, minha amiga querida, chegou aqui. Simone do Nascimento também, né? Então, Antônio Cinto de Oliveira, meu amigo querido, marido agora, né, da Maísa, né? Dia 25 aniversariou. O Antônio é meu chefe no Irmão X, viu, gente? Ele que organiza as palestras lá, é meu chefe. Mas é um grande amigo, que eu gosto muito, amo de coração. Parabéns, Antônio, que você possa continuar na sua missão, no seu trabalho, na nossa doutrina, né? Dando o seu melhor sempre, né? Eu sei que você dá o seu melhor. Vanessa Ferini, seja bem-vinda. Prazer em ter você aqui conosco, né? Então, vamos continuar com os aniversários. Eduardo Aporto, filha de quem? Da Gisele Ozanay, que é nossa prima querida. Essa menina maravilhosa, essa Eduardo Aporto, essa menina. Dia 25, parece que ela fez 18 anos. 18 anos a gente pode falar, viu, gente? Não pode falar depois dos 30, né? 18 anos pode. Ainda tá jovem, né? E o Kleber, marido da Denise Oliver, genro da Sueli Soares, aniversário dia 25, que é o famoso Soueto. É isso, amor? É isso mesmo. Mila Leandro, presente aqui na live também. Mila, dia 26, aniversariou. A Mila teve a separação do seu filho, através do desencarne jovem, né? E ela comentou que é o primeiro aniversário sem a presença física do seu filho. Eu tenho certeza que ela está, que ele está pensando em você e te abraçando espiritualmente, tá bom? José Sérgio Moraes, o Zu, meu amigo lá da 25 chegou aqui, né? Então, obrigado, amigo querido. Imagina, Maísa, sabe quanto que eu amo vocês. Vocês moram no meu coração. E todos que eu estou falando aqui, todos são meus amigos queridos, né? Então, a minha Leandro, dia 26, Fabiola Freitas, dia 26, que eu acabei de falar lá em cima, né? Filha da Margarida Oliveira, Robson Lima Pontes, que é o filho da Carmen Pontes, da Carminha, minha amiga querida, morando em Mogi das Cruzes, agora, né? E a Judite Lima, minha companheira do Irmão X, minha companheira, nossa companheira, né, amor, de viagem, nós fomos visitar o Chico Xavier lá, nos caminhos do Chico Xavier, Museu do Chico Xavier, estivemos juntos em Sacramento, né? E também, como é outra cidade lá? Araxá, né? Nossa companheira. E passeamos bastante, Uberaba, Uberlândia e tudo mais, né? E o Bentinho, né, título do Carlos Valente, está fazendo hoje 10 meses, está todo menino lindo também, né? E o Gilberto Carneiro Júnior, quem é o Giba, meu amigo querido, que está morando em Portugal, aniversariou dia 29. E a Sandra Sanches, minha amiga, que eu conheço desde os 12 anos de idade, lá em São João Clínico, agora é minha vizinha aqui, aniversariou dia 29. E a Vrindavani, esse nome é isso mesmo, 3 anos de idade, a sobrinha de Elisete Soares aqui presente, netinha de quem? Dali Souza. Kleber Moura Carreira, meu primo querido, lá de Ubatuba, está aqui conosco, né?
Parabéns. Então, é sobrinha da Elisete Soares, netinha da Aline Souza. Ela nasceu e mora na Califórnia, nos Estados Unidos. A Vrinda Vani, 3 aninhos fazendo. Parabéns. E o Fábio Castro, que eu disse, né? Também aniversário de casamento com o Souza, 27 anos de caminhada, ele me disse. Ivanilde Barbosa, aniversariando hoje. Ela falou que talvez não conseguiria estar presente na live, acho que ela não conseguiu mesmo estar. Cláudia Beatriz de Oliveira chegou aqui também, seja bem-vinda. Né? Ela falou, mas depois ela ia assistir, ela falou que não ia conseguir. Ela aniversariando hoje, né, gente? Vai assistir a live do Hélio Paiva? Vai comer pizza, vai comemorar, não é verdade? Parabéns para você. E o Henrique, hoje, quem é o Henrique? Neto do Reginaldo Alves e da Sueli Soares. Vó tá junto, é vó, né? Não tem seus e nossos, né? São todos nossos, né? Então, aniversariando hoje, né? O Henrique Netinho do Reginaldo. Agora, as vibrações, vibração lá para o Rio de Janeiro, da Anisa Braga, ela pediu vibrações para a Múcia Rodrigues Alves, que está internada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no Hospital Geral da Japuíba. Ela trabalha nesse hospital. E a sua filha, dessa senhora, da Lúcia Rodrigues Alves, sofre de esquizofrenia, Luciana Rodrigues Alves, pedindo vibrações, né, para elas. Então vamos vibrar para nossas irmãs. Felizmente, hoje não temos nenhum desencarne para falar. Coisa boa. Graças a Deus. Sandra Budi, abençoe vocês também, essa união linda que vocês têm. Aí tem mais vibrações aqui, desculpa, tem mais vibrações. A Aparecida Câmara pede vibrações para Patrícia de Jesus. É isso? Patrícia de Jesus Conceição. O marido se suicidou. Puxa vida, ela está com pensamentos suicidas também. Eu acho que você misturou. Muitas vibrações. Não, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui está com... Tá, pera. Presta um pouquinho, tá? Eu não posso passar na frente. Só um minuto. É Patrícia de Jesus Conceição, isso mesmo. E aí tem mais da Márcia Biagi. Márcia Biagi pede vibrações para Priscila Biagi Lopes Pissoeiro, é isso? E para Pauline Biagi, pedindo vibrações para os familiares. Vibrações feitas, Márcia Biagi. Eu quero deixar claro que todas as vibrações que pedem aqui, depois eu coloco na urna virtual do Centro Espírita Irmão X também, tá, gente? Nós vibramos aqui e também eu direciono para as urnas, né? Do Centro Espírita Irmão X, para que o plano espiritual continue auxiliando. Acabou. Nossa live termina aqui. Foi um prazer estar com vocês. O assunto foi meio longo, mas creio que foi bom. Eu acho que deu para nós entendermos bem. Doação de órgãos. Se o nosso corpo puder continuar auxiliando alguém, que nos foi tão útil, que nos é tão útil, se nossos órgãos puderem auxiliar alguém, nossos órgãos puderem ser úteis para que alguém siga reencarnado aqui, façamos isso. O espírito não sofre, muito pelo contrário. O espírito que doa os seus órgãos, a pessoa que doa aqueles órgãos, pode ter a certeza que a alegria é imensa, porque ajudou alguém, porque auxiliou ao próximo. E nós vemos no mundo para isso. Se pudermos auxiliar ao próximo, maravilhoso. Então convido a todos para fechar nossos olhos novamente. Agradecendo a Deus e a Jesus. A oportunidade que tivemos de encontro, de aprendizado. Que nós possamos pensar muito no momento em que um ente querido, ou nós mesmos, tivermos condição de auxiliar ao próximo através da doação dos nossos órgãos, façamos isso. Como nós observamos, até os 75 anos de idade é possível se fazer uma doação. Podemos ter a certeza que toda a caridade que nós praticarmos retorna sempre para nós. Se não for nessa encarnação, será em encarnações futuras. E quem doa, como eu disse, recebe muitas vibrações positivas no plano espiritual. E para o espírito é muito importante as preces, as orações, as vibrações positivas. Eu peço autorização aos mentores amigos, a Deus e a Jesus, para encerrar essa live, mas antes, pedindo a Mestre Jesus que nos ilumine, ilumine os nossos lares, ilumine a mente de todos, para que, no momento em que se necessitar de praticar esse ato de caridade, se ilumine as mentes, para que se doe, porque se não se doa, realmente se perderão todos esses órgãos que poderiam ser úteis a alguém. Que o Mestre Jesus ilumine nossos lares, nosso local de trabalho,
esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos dando força nos momentos de dificuldades que surgirem em nosso caminho. Graças a Deus, graças a Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos. E, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana com mais um assunto, abordando mais um assunto que sempre é interessante falarmos da nossa doutrina e do que o Evangelho nos oferece. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Deus ampare a todos nós. Muito obrigado.